Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai dar início ao desenvolvimento da aplicação que usaremos no decorrer de todo o curso. O tema dessa aplicação é o rastreamento de problemas, que pode ser de uma instituição como a UTF-PR. Então imagine que você como aluno da UTF-PR, ou até mesmo servidor ou professor, encontre um problema no campus. E necessariamente esse problema precisa ser resolvido. Então, através da nossa aplicação, você poderá registrar esse problema e acompanhar o desenvolvimento da solução desse problema. Assim, a nossa aplicação vai se chamar Problem Track, ou rastreador de problemas. Para isso, eu já tenho aqui o Projects do nosso sistema, que por enquanto só tem duas tarefas cadastradas no seu backlog, ou duas histórias. Vamos dar uma olhada nessas histórias. Como usuário, posso registrar problemas para que possam ser resolvidos. Como usuário, devo ter acesso a um layout que apresente o menu lateral, conteúdo principal e cabeçalho, proporciona uma visualização clara e organizada das informações relacionadas aos problemas do campus. Então aqui a gente vai começar a dar início nessa aplicação e vamos usar aqui o Projects para gerenciamento da aplicação, assim como um repositório que ainda não tem nada cadastrado, mas a início a gente vai enviar a estrutura do nosso projeto e então a gente vai trabalhar com PRs para envio de cada funcionalidade que a gente desenvolver. E aqui a gente tem a estrutura inicial do nosso projeto, que se chama rastreador de problemas. Inicialmente só tem um título que fica ali piscando para chamar a atenção do usuário. Então, como uma primeira tarefa, a ideia dessa primeira etapa é criar um CRUD para registro de problemas. E inicialmente esse CRUD vai ser bem simples também. Bem simples, mas não tanto, né? Mas a gente precisa entender a simplicidade dele, assim como a complexidade. Para registrar apenas o título do problema. Então, apesar de a gente ter necessidade de um título, uma descrição, por exemplo, a gente vai inicialmente registrar o título. E também, inicialmente, a gente não vai salvar em banco de dados. Vamos continuar com a ideia de salvar num arquivo TXT, mas fazendo todo o CRUD. Posteriormente, a gente vai evoluir esse CRUD para orientação a objetos, para uma estrutura do MVC e, então, para o banco de dados. Então, de início, o que nossa aplicação tem de diferente do que a gente já viu até agora, né? Então, vamos dar uma passada. Foi criado o README da aplicação, justamente para ela entrar no GitHub. O Docker Compose é o que a gente já aprendeu. Foi criado um Git Ignore para ignorar as configurações do VS Code. E também uma pasta aqui, não sei se vocês notaram, uma pasta HTML que é criada pelo container do Nginx quando levanta ele. A gente tem o editor config, que a gente já trabalhou nele. As configurações do Nginx, que a gente já também estudou e utilizou. A pasta public com o index.php e o arquivo application.css. Por enquanto a gente não está utilizando arquivos JS, mas sim que for necessário, a gente vai ter aqui na pasta assets a pasta JS e o arquivo application.js, conforme a necessidade. A pasta de log para registro dos logs. E de diferente, eu criei uma pasta agora chamada GitHub com uma template para as PRs. De modo que a gente vai trabalhar com PRs nessa aplicação. É interessante que a gente tenha um template de como inserir as informações da PR. Então, de início, nesse primeiro vídeo, o que a gente vai fazer? A gente já sabe que essa aplicação está funcionando, né? Se a gente acessar aqui o localhost, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar essa aplicação para o repositório. Então, inicialmente, a gente vai criar aqui
a estrutura o commit inicial e enviar para o repositório. Antes de criar o commit inicial, eu quero destacar que a gente tem a pasta aqui em log e dentro dela nginx. Esses arquivos aqui .log a gente precisa também ignorar, que não é interessante que a gente envie esses arquivos para o servidor. Assim, a gente precisa criar no nosso arquivo ignore a diretiva para ignorar os arquivos. Assim, vamos criar aqui uma novo comentário informando que tipos de arquivos que a gente vai ignorar. Então, vou colocar aqui ignore logs e também vou aproveitar para ignorar os arquivos temporários. Então, temporary files. Ignore logs and temporary files. Então, para ignorar todos os logs da aplicação, vou colocar um asterisco log, todos os arquivos de log, né? Tendo em vista que esses arquivos terminam com a extensão de log. Também os arquivos .temp, eu vou usar asterisco .temp para ignorar esses arquivos. Assim, esses arquivos não entrarão no nosso repositório, nem devem entrar, né? Porque são registros de log e mudam a todo momento. Porém, a nossa pasta, percebam que já que ele nem incluiu a pasta log nginx. Porém, a gente precisa que a nossa pasta log e a pasta nginx sejam enviadas, porque senão, se você tentar levantar o servidor sem essas pastas, ele vai dar erro e não vai levantar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai incluir aqui o gitkeep, ou melhor, o arquivo .gitkeep na pasta nginx, para que essa pasta seja mantida no nosso servidor. Então, vou dar um touch log nginx gitkeep, e aqui vamos dar um git status para ver que a pasta log já está lá, já está sendo rastreada pelo git. Então, vamos fazer o git add ponto para adicionar esses arquivos na área de stage. Vamos dar um git status, que a gente pode ver que todos os arquivos estão na área de stage. E aí, o que a gente vai fazer? Adicionar aqui nosso repositório como repositório remoto desse projeto, como origem. Então, vou dar um git, ou melhor, vou copiar a linha e colar aqui, git add origin e o link para o nosso repositório. Então, agora a gente já tem uma origem, e então eu vou fazer o commit, né? Até poderia ter feito o commit antes, né? Vamos fazer o commit, git commit -a, ou melhor, -m, e o nome do commit vai ser setup application. Então, vou setup inicial da nossa aplicação. Poderia colocar aqui setup initial application. Então, aqui a gente tem a configuração inicial da nossa aplicação. E agora a gente pode mandar para o main, né? Andando git push origin main. Executando então o comando git push origin main, esse repositório vai ser enviado, ou melhor, esses arquivos vão ser enviados para o nosso repositório. Então agora a gente já pode ver aqui no nosso repositório do GitHub as informações referentes a esse repositório, ou seja, todos os arquivos, incluindo o README. E como a gente vai trabalhar com PE, com pull request, então as próximas modificações vão ser feitas todas por PR.